E sabe aquele momento que a gente aguarda toda quinta-feira? Pois é, esse é o nosso momento reflexão, recebendo mais uma vez com muita alegria a educadora Marisa Pinto. Muito bom dia, Marisa. Que alegria renovada sempre recebê-la no nosso programa. Bom dia, Dani. A alegria é toda minha. Logo ali na recepção, Breno estava lá, me serviu um chá maravilhoso. Muito obrigada, Breno, pela sua acolhida. E para todos vocês que fazem o nosso dia ficar mais feliz, essa casa TCM, a gente só tem atenção, carinho, cuidado. Minha gratidão, Dani. Eu quero começar o dia desejando para você muitas oportunidades de crescer interiormente. Você que está conectado no programa Manhã TCM. E quero compartilhar uma história que me deixou reflexiva. Penso que vai provocar também a sua reflexão. É a história de um jovem, Dani, que ele tinha aproximadamente 16 anos, morava bem distante da cidade e naquele dia ele acordou precisando resolver algumas coisas na cidade. Então ele teria que fazer um bom percurso a pé para chegar ao ponto de ônibus. Então ele acordou cedo, 5 horas da manhã, tomou seu café e saiu caminhando. Dani, quando faltava assim aproximadamente uns 200 metros para o ponto de onde ele pegaria o ônibus, ele viu o ônibus passando. Ele correu, ele acelerou, mas não conseguiu chegar a tempo. Perdeu o ônibus que passava às 7 da manhã. Ele ficou chateado, aborrecido, porque ali ia mudar toda a programação dele. Então, não tinha outra opção, ele tinha que esperar o próximo ônibus que passaria 1h da tarde. Aí ele foi ficando por ali, tentou pedir carona, acenava, mas os carros passavam, ninguém deu carona para ele. Quando deu 11 horas, ele já estava sentindo fome. Olhou para um lugar, para outro, não viu um restaurante, mas viu um barzinho ali na frente. Caminhou até o barzinho. Quando chegou no barzinho, ele olhou, não tinha nada que servisse para ele comer. Ele viu um pacote de bolachas, pegou o pacote de bolacha, pagou e saiu abrindo o pacote de bolachas para ver se enganava a fome. Comeu a primeira bolacha, achou horrível. Comeu a segunda, muito seca, horrível. Aí ele pegou o pacote de bolacha e jogou assim, chateado, né? Além daquela espera toda, a fome. Dani, quando ele voltou assim, que olhou na direção de onde ele tinha jogado o pacote de bolacha, um homem descalço, com a mochila nas costas, parou e viu o pacote de bolacha. Esse homem ficou numa alegria tão grande que ele se ajoelhou e botou assim as mãos para o céu e ele percebeu que o homem estava agradecendo. Aí o homem pegou o pacote de bolacha, abriu o pacote, saboreou a bolacha e foi em direção ao ponto do ônibus onde ele estava. Chegou perto dele e disse: aceita uma bolachinha, quer comer comigo? Disse: não, muito obrigada. Estou comendo a melhor bolacha que eu já comi na minha vida. Aí ele olhou assim, ficou curioso, né? Aí o andarilho continuou a sua caminhada e ele ficou esperando, prestando atenção. Puxa vida, aquela bolacha que eu achei horrível, ele achou boa, ainda me ofereceu, tudo bem. Passou. Deu 1h da tarde, o ônibus parou. Ele pegou o ônibus e seguiu em direção ao centro da cidade onde ele ia. Dani, quando andou alguns quilômetros, ele viu o ônibus que ele iria às 7 horas da manhã, tombado na estrada, muitas ambulâncias, corpo de bombeiros, muitas pessoas ali. O carro tinha sofrido um acidente e as pessoas que estavam no ônibus estavam muito machucadas. Aí ele pensou como ele tinha ficado chateado porque tinha perdido aquele ônibus. Foi, resolveu suas coisas e voltou para casa. Quando chegou em casa, disse: mãe, hoje eu aprendi 3 grandes lições. Mãe, às vezes aquilo que a gente não quer, que a gente não gosta, que não serve pra gente, é tão importante pro outro. Eu vi isso com aquele saco de bolacha. Mãe, outra coisa, para sentir gratidão não precisa você ter tudo. Por tão poucas coisas as pessoas podem ser gratas. Aquele homem, mãe, se você visse o riso dele, o sentimento de gratidão. Mãe, ele ainda quis compartilhar comigo aquela bolacha. Ele que estava faminto. Eu aprendi essa lição. E para ter gratidão não precisa ser grandes coisas. Às vezes você tem que ser grato até pelas pequenas coisas. Mãe, a terceira grande lição que eu aprendi hoje foi que aquele carro, aquele ônibus que eu perdi, que me provocou
aborrecimento, constrangimento, chateação. Mãe, foi um livramento. Se eu estivesse dentro daquele ônibus, eu podia ser uma vítima naquele acidente. Então, a proposta para a gente refletir, Dani, quantas vezes as coisas vão passando despercebidas e a gente não olha, que às vezes que aquilo que para a gente não tem importância nenhuma significa tanto para o outro. Que mesmo pelas pequenas coisas a gente precisa ter gratidão e compartilhar. Aquele homem faminto com aquele saquinho de bolacha ainda ofereceu para ele. E o acidente que ele livrou. Quantas vezes a gente escuta histórias, né? Você viu quando as torres gêmeas caíram, né? Quantas histórias que apareceram do carro que quebrou, da pessoa que chegou atrasada, e acaba sendo um livramento. Então, a proposta para a reflexão de hoje é pensarmos sobre essas situações. E enquanto pensamos sobre isso, vamos refletindo e valorizando o que a gente tem. Você concorda? Olha, concordo. Que lições importantes e que bom que ele pôde, em um só dia, ter acesso a essas lições e absorvê-las tão rápido, né? Porque muitas vezes acontecem as situações e a gente tem meio também aquele pensamento já de reclamar, de não ser grato pelas pequenas coisas, acaba não visualizando a grandeza de todos esses ensinamentos que chegam à nossa vida. E todos os dias, né, a gente tem essas oportunidades. Então, aproveitemos as oportunidades para aprender as lições que podem nortear a nossa vida e nos fazer pessoas mais felizes e mais gratas, né, Dani? Mensagens lindas, viu, Marisa? É a proposta para a reflexão da semana. Eu quero aproveitar, agradecer ao estúdio Mariana Cardoso. Hoje Mariana cuidou dos meus cabelos, fez a minha maquiagem. Melry Help fez as minhas unhas. Alice, que está chegando ao estúdio Mariana Cardoso. Seja bem-vinda, Alice, mais uma manicure. E também, gente, agradecer a Caroline, que ajeitou minhas sobrancelhas, cuidou das minhas unhas. Então, um abraço muito especial para a equipe Mariana Cardoso, que, como eu tenho dito a cada semana, eleva a nossa autoestima, né? Eleva a nossa autoestima. Dani, um abraço de pesar, de solidariedade para Ramon e toda a sua família, filho de Fonseca, que era da PRF. Fonseca foi chamado à casa do pai. Ramon chegou na noite anterior. Eu fiquei pensando, Dani, Ramon chegou à noite. Então, podia ter deixado para visitar o pai, que estava hospitalizado, no dia seguinte. Mas, à noite, ele foi ao hospital, visitou o pai, conversou com o pai. 2h da manhã, 2h30, ele foi chamado que o pai tinha sofrido um infarto. Então, essas fatalidades, essas situações, e a gente sabe que a morte é o endereço certo de todos nós, mas quando ela chega... Nos abala, não é? Muito. Então, para Ramon, para Romerito, que é também filho de Fonseca, para toda a família, o nosso abraço solidário. Também para Ranieri, meu ex-aluno lá de Açu, que está em Natal. O tiozinho dele também morreu. No sábado, nós vamos ter um encontro dessa turma. Dani, a turma que eu fui professora em 1971. Eita, que felicidade, Marisa! E a gente não perdeu o vínculo. Sábado, a gente vai se encontrar na casa de Francis, uma ex-aluna que também está lá em Natal. E a gente vai ter aqueles momentos que eu digo para você... Aquecem o coração, né? Aquecem o coração, que a gente tem que ir para os momentos felizes. Porque para os momentos tristes, a gente arranja um jeito e vai. Então, tem uma série de dificuldade para ir, mas sábado eu estarei com esses meus ex-alunos. Quero também, Dani, mandar um abraço carinhoso de parabéns para Canindé Maia, um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Canindé Maia, que é contador, que é advogado, que é um poço de sabedoria. Canindé, sinta o meu abraço, seja muito feliz, tenha muita saúde, paz e prosperidade. Você é luz na nossa vida. Parabéns, Canindé, e felicitações, né? As famílias que infelizmente perdem as pessoas que tanto ama e que Deus possa confortar os corações de todos. Agradecê-la, viu, Marisa? Que você continue sendo luz, trazendo essas lições maravilhosas pra gente. A gente possa continuar evoluindo. Obrigada, Dani. Até a nossa próxima quinta-feira.